primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Gostaria de convidá-los para a gente fazer uma prece inicial, para que a gente possa dar início, então, à reflexão de hoje. Então, pediria a todos que, se quiserem, fechem os olhos para a gente poder mentalizar, se acalmar, preparar, então, para mais uma noite de estudos da doutrina espírita. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, ao nosso Mestre Jesus, que vai ser assunto da palestra de hoje, e todos os espíritos que nos auxiliam, que trabalham com a gente nessa casa, pedindo a espiritualidade ao nosso Pai, ao nosso Mestre, muita paz e muita luz para todos que estão presentes, também para aqueles que não estão, que estão em casa, que não puderam vir, os nossos familiares e amigos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema da palestra de hoje, nós vamos fazer uma proposta aqui, que é a seguinte. Nós vamos pegar alguns ensinamentos que Jesus deixou para a gente no Evangelho e nós vamos reavaliar as palavras de Jesus dentro do contexto espírita atual. Kardec fez isso há alguns anos atrás, porém, o tempo passou, muito se aprendeu, muito se desenvolveu, a mentalidade humana mudou um pouco. Então, nós vamos fazer uma revisão, não para questionar o que Kardec falou, mas talvez para a gente trazer para um contexto mais atual, palavras mais atuais, ou até entendimentos mais atuais. Lembrando que Kardec, no contexto histórico, ele estava numa sociedade europeia muito arraigada nos costumes da Igreja Católica, então muito do conteúdo veio, de certa forma, com referência, né, às crenças e dogmas católicos, até pela origem, né, dos médiuns que trouxeram os ensinamentos. Então, como a gente sabe, pelo estudo da doutrina espírita, que as mensagens elas sempre passam por um filtro do médium, né? Então, a gente vai reavaliar e ver se a gente consegue interpretar alguma coisa de uma maneira um pouco diferente no contexto atual. Então, hoje eu trouxe duas frases ou dois ensinamentos de Jesus e a gente vai avaliar, né, o que ele quis dizer do seguinte princípio. A história fala, né, que não se tem provas de que Jesus existiu. Não existe assim nada histórico além dos escritos, né, da passagem de Jesus. Isso também é controverso, porque alguns historiadores falam que existem escritos que, de certa forma, comprovam a passagem de Jesus de uma civilização que não teve acesso às informações de Jesus, mas mencionou a passagem dele por perto, né? Então, eles falam que talvez aquilo comprove que Jesus realmente existiu, porque uma civilização que não foi influenciada pelos seus ensinamentos percebeu a passagem dele pela movimentação que teve na época e relatou isso em alguns documentos históricos. Porém, nós que somos cristãos, de uma maneira geral, nós decidimos que nós acreditamos que Jesus passou pela Terra, por tudo que foi falado dentro de um contexto que na época não se tinha uma moral tão elevada e um conteúdo de uma riqueza moral tão grande que nós achamos que é muito difícil que isso tenha sido criado por alguém. E se foi criado por alguém que nos chama Jesus, de certa forma foi Jesus, né? Foi uma pessoa que teve essa iluminação, como a gente denomina que tenha sido vinda de Jesus. Então, a gente vai avaliar exatamente isso. Teve uma passagem que Jesus estava com os seus apóstolos, e ele disse o seguinte, dentro do contexto da conversa que ele estava tendo, né? Ele falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Ele falou isso quando ele estava explicando aquela história do rico que queria guardar toda a produção no celeiro e folgar. E aí, nesse momento, que Deus teria falado, louco, sua alma será levada essa noite. O que você fará com todas essas riquezas? Né? Ou seja, dizendo que não adianta prover, porque a nossa vida verdadeira não é aqui. Então, se a gente acumula riquezas aqui, as traças corroem e a ferrugem também acaba destruindo essas riquezas da terra. E dizendo que era para a gente acumular riquezas no céu, né? E são, na verdade, os nossos feitos e as nossos aprendizados, as nossas caridades, tudo que a gente faz aqui pelo próximo, de certa forma, são nosso tesouro que nós vamos levar. E ele continua dizendo assim, aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, o que ele quis dizer primeiramente com buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Jesus nos alerta nesta parte para a importância de uma vida com o propósito do Espírito da vida eterna. Então, dentro do nosso contexto atual, nós entendemos que o que Jesus quis dizer é que o Espírito, quando habita o planeta Terra, ou algum outro físico encarnado, ele deveria não perder de vista o seu real propósito, porque isso aqui é uma passagem da onde não se leva nada. E a única coisa que a gente leva é aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente fez de produtivo, né? Então, o que Jesus teria querido dizer naquele momento, segundo o contexto espírita, é que a gente não deveria perder de vista esse propósito maior do Espírito, né? E então, se esse é o nosso verdadeiro mundo, né, que é o mundo espiritual, e se estamos aqui de passagem apenas para o aprendizado, não deveríamos nos iludir com os encantos e prazeres do caminho, a fim de não atrasarmos nossa jornada. Então, muitas vezes, né, a gente percebe que nós, seres humanos, nós nos perdemos, né, com os prazeres e os encantos que nós encontramos aqui no planeta. E fazemos disso, na verdade, o nosso maior propósito. E esse é o nosso grande erro, porque o que Jesus nos alerta é exatamente isso, que nós deveríamos usar as experiências daqui, mas de forma a adquirir esse aprendizado, e não de se iludir, né, com as coisas que aqui a gente encontra. Cada parada que fizermos deveria ter o único propósito de adquirir o aprendizado necessário para continuarmos a jornada. A justiça divina, segundo a compreensão espírita, não é senão a busca constante do equilíbrio de nossa depuração. Então, quando ele fala para a gente aqui que nós deveríamos buscar a justiça divina, dentro do contexto atual, e que é uma coisa que fica muito marcada no Kardec, devido à cultura da época, é que hoje nós já entendemos que a justiça divina não é como uma lei humana que é aplicada ou é forçada em cima das pessoas, ou, de certa forma, é uma punição que é aplicada para aquelas pessoas que fazem alguma coisa que sai fora da lei. A gente já tem esse entendimento hoje de que a justiça divina ela é muito mais uma forma de se relacionarmos, né, aos seres vivos e aos espíritos, uma forma de interagir com o meio, de forma que, se nós não fizermos de acordo com o que aquele meio permite, de certa forma, nós estamos gerando desequilíbrio. Então, se nós fizermos o mal para alguém, aquilo não é natural, aquilo não é, de certa forma, como foi planejado o universo. Então, aquele mal que a gente faz para alguém, seja ele qual for, ele, de certa forma, ele gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele vai buscar o reequilíbrio naturalmente. É como se nós estivéssemos mexendo na superfície da água. A gente vai causar umas ondas ali, a água vai se agitar, mas ela naturalmente vai buscar o equilíbrio. As ondas vão ir e voltar
da borda do recipiente, e ela naturalmente vai buscar o equilíbrio de novo. Isso é uma coisa natural. E da mesma forma acontece com o plano físico. Cada vez que a gente agita essas leis naturais, automaticamente as forças se desequilibram e buscam um novo reequilíbrio, e aí que vem o sofrimento. Então, não é que Deus nos pune, é que o sistema é assim. E a gente precisa compreender isso, né? Que a gente não deve desequilibrar o sistema e esperar que isso não vai ter uma consequência. Daí vem toda a filosofia da lei do karma e tudo mais, que é justamente essa explicação, a lei da ação e reação, que é uma coisa natural. Ok. As leis naturais, por vida de uma inteligência inatingível para a nossa limitada compreensão, não visa a punição dos culpados, mas sim oferece oportunidade de reparo e aprendizado. As demais coisas vos serão acrescentadas, que é a segunda parte da frase. Então, o que são as demais coisas que serão acrescentadas a partir do momento que eu vivo de acordo com as leis divinas e busco a justiça divina? Jesus nos alerta que, para aquele que compreende as leis divinas e as vive em profundidade, atinge a plenitude de suas necessidades e avança em sua evolução, obtendo mais rapidamente o maior bem que pode almejar o espírito, que é a paz. Então, o que Jesus alerta é o seguinte: nós nos preocupamos muitas vezes com coisas que são muito menos importantes para o seu verdadeiro eu, que é o espírito, e que visa muitas vezes satisfazer o seu ego encarnado. Isso não é o que é melhor para o seu espírito. O seu espírito não deveria se preocupar com estas outras coisas. Ele deveria se preocupar em buscar a sua evolução e a sua paz. Isso só é possível quando a gente compreende as leis divinas. E aí tem muito a ver com as leis divinas, tem muito a ver com o amor, que é um assunto que a gente vai trazer também mais para frente, o que significa o amor dentro das leis divinas. Então, quando o espírito compreende e vive em plenitude esse amor e essa lei divina, que é uma lei natural, ele atinge aquilo que é o mais necessário para o espírito, que é a evolução e a paz. Então, isso que Jesus teria, dentro de um contexto mais atual, querido dizer com as demais coisas que serão acrescentadas. Bom, vamos passar para uma outra frase agora. São duas frases hoje apenas, tá? Vamos passar para uma outra frase agora, que ele disse quando ele estava conversando com um dos estudiosos do Sinédrio. Né? Para quem já leu alguma coisa sobre a época de Jesus, existiam aqueles estudiosos, aquelas pessoas que iam no templo para ficar estudando as escrituras e debatendo e fazendo todas as conjecturas a respeito do que as escrituras queriam dizer, né? E as escrituras, como a gente sabe, são os textos deixados aí pelos profetas que vieram, né, antes daquele povo lá, né? Sendo Moisés o principal deles. Então, Jesus estava conversando com um daqueles mestres, eu não sei qual é o título que eles davam para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas que eram tidas como mestres, e aquela pessoa, ela já estava convencida da grandeza de Jesus. Ela chegou e falou: Jesus, eu já estou convencido que você realmente é filho de Deus, porque ninguém conseguiria fazer o que tu fazes se Deus não estivesse com ele, se Deus não fosse com ele, como eles falavam, as traduções mais literais da Bíblia. Então, e Jesus fala: em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí aquele mestre lá, o Sinédrio, falou assim: como pode um velho nascer do ventre da sua mãe? Como seria isso possível? E aí Jesus retorna e diz: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso deu margem para a criação de muitos dogmas. Né? Da água e do Espírito criou-se o batismo, porque João Batista batizava com a água,
que Jesus batiza com o Espírito. Então, se criou muitos dogmas da Igreja Católica da época, que foi criada, né, na época, a partir dos ensinamentos que Jesus deixou. Mas, dentro de um contexto espírita, onde nós buscamos, de certa forma, interpretar a vida de uma forma espiritual e não desse plano, né? E a gente acredita em reencarnação, e a gente acredita que o espírito desceu simples e ignorante, e aí ele foi evoluindo gradativamente. Então, a gente acredita que Jesus quis dizer outra coisa. Então, vamos só entender um pouco mais quando a gente segue lendo, né? Ou segue ouvindo o que Jesus falou. Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ainda assim, aquele mestre lá do Sinédrio, ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Como assim, nascido da carne e nascido do Espírito? Como assim, né? O que significa isso? E Jesus, de certa forma, disse o seguinte: não te espantes com o que eu digo, que é necessário nascer de novo. Porque ele disse assim: se eu falo coisas da terra e vocês já não entendem, quanto mais coisas celestiais. Ou seja, talvez vocês não estão preparados ainda para receber essa informação que é nascer do Espírito. Mas ele dá uma dica. Ele dá uma dica e fala o seguinte: o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que Jesus quis dizer dentro do contexto atual? O vento assopra, você não sabe para onde ele vem e para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje nós sabemos, né, através da doutrina espírita, que o Espírito, quando ele atinge o seu grau de evolução, ele não tem mais a matéria, ele se desmaterializa. E o fato de ele desmaterializar, ele não tem não só a matéria, mas ele também não está, de certa forma, limitado em nenhum espaço físico. O Espírito, ele habita, ou ele vai, ou é o pensamento do Espírito, a manifestação do Espírito, ela não é temporal e ela não é espacial mais. Né? Então, tem muito a ver com o que Jesus falou já naquela época, que o Espírito, quem é nascido do Espírito, e ao meu entender significa um Espírito evoluído, né? Que ele nasce do Espírito, ele não mais nasce da matéria, ele não precisa mais encarnar. Então, de certa forma, é como se o Espírito fosse se renovando dentro do plano espiritual já evoluído. Ele é como o vento, que sopra onde ele quer, ou seja, ele está onde ele quer. Só que a gente não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Ele não é mais tangível. Né? Então, Jesus quis dizer com isso, de acordo com a minha interpretação que eu estou trazendo como proposta para vocês aqui. E aí, ainda assim, eles continuaram conversando, né? E ele percebeu que aquele mestre lá, ele não tinha ainda capacidade de compreender as coisas que Jesus explicava. E aí ele falou que era necessário que eles aceitassem aquela verdade, porque era uma verdade que tinha vindo desse mundo espiritual. Ele disse até assim: as pessoas, né, falam daquilo que vem, daquilo que vivenciam. Eu estou falando isso porque foi isso que eu vivenciei. Né? E ele fala: é importante que as pessoas entendam, aceitem e busquem entender o que eu estou falando. Porque dessa forma viverão a paz, né? E não sofrerão e poderão ver o reino de Deus. E ele fala: e as pessoas que não buscam esse aprendizado, esse entendimento, de certa forma elas se condenam. Né? E aí ele disse uma frase que acho que vem muito a calhar com o que a gente está falando de Deus no mundo. Ele diz o seguinte: e a luz veio ao mundo. Ele fala: como que é essa condenação? Explicou para o mestre. E a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Ou seja, ele está dizendo, foi o livre-arbítrio do homem e preferiu as trevas do que a luz que estava sendo proposta. Amaram mais as trevas do que
a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem à luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, ele está dizendo, não é Deus que é o homem que muitas vezes prefere viver nas trevas, porque é ali que ele encontra sentido para a vida. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que suas obras sejam manifestas, porque suas obras são feitas em Deus. Isso que é a parte mais importante que ele falou. A pessoa que compreende as leis naturais e busca uma vida de reflexão, vida de espiritualização, de iluminação, elas vêm para a luz, ou seja, elas evoluem para que as suas obras se manifestem, ou seja, para que tudo aquilo que ela está fazendo faça sentido, não só para ela, mas para todas as pessoas que ela está, de certa forma, impactando positivamente. Porque as suas obras são feitas em Deus. Não é com Deus, não é por Deus, é em Deus. Aqui ele já está dando uma dica de que Deus não é um ser à parte, não é uma entidade personificada. É, de certa forma, um sistema, porque as obras que vêm para a luz são feitas em Deus, ou seja, dentro das leis divinas. Então, com isso aqui, se você for pegar as partes que Jesus falou dentro do contexto atual, a gente consegue tirar muitos ensinamentos que na época, ou até há pouco tempo atrás, a gente não conseguia entender, né? E quando a gente vive uma vida onde a gente personifica Deus, onde a gente, de certa forma, deixa para Deus, né, a responsabilidade de fazer alguma coisa por nós, sem que nós tenhamos o compromisso de fazermos por nós mesmos, ou sendo que a gente espera que Deus nos dê, mesmo sem eu ter mérito para receber, isso mostra a nossa infantilidade espiritual. Porque Deus é o sistema. Deus é aquilo que a gente, de certa forma, vive e, de certa forma, nós fazemos parte. E Jesus falou em várias vezes que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Ou seja, nós fazemos parte desse todo, desse sistema. E a partir do momento que nós vivemos essa vida em Deus, a gente consegue progredir e ir para a luz. Ok? Alguma pergunta? É só isso por hoje, pessoal. Uma pergunta aí? Interessante que você comentou sobre as que odeiam a luz, né? Fala, não, ele fala que os homens preferiram as trevas. As trevas. Então, assim, as pessoas que preferem as trevas, ele fala que odeiam a luz para que as obras não sejam reprovadas. Isso. Eu achei isso muito interessante, porque no fim das contas, se você parar para pensar, o ser humano, ele é assim. Às vezes você, por exemplo, comete um erro, né? Se você está num lugar onde todo mundo comete aquele mesmo erro, aquele erro passa a ser normal, comum, logo você não é julgado como um erro que você cometeu, mesmo sabendo que aquilo não é. Então, ó, lembra antigamente a parte da pirataria, um monte de coisa que às vezes você mesmo fazia, que você sabia que não é você faz porque te dá prazer ou te traz algum benefício. Mas mesmo você sabe que contrariando a lei. Né? Então, assim, no fim, exatamente isso, você acaba fugindo daquilo que você sabe, no fundo, você sabe que é correto fazer, ou das pessoas que fazem aquilo, porque você, né, não quer ser julgado. Assim. Eu achei isso muito interessante, porque isso vale tanto para um nada como isso, pequenas coisinhas às vezes que a gente né, acaba fazendo, cometendo, né, ou para grandes coisas. Então, uma coisa que eu aprendi muito, que acabou acontecendo, que eu observo muito vindo para cá, é isso. Você, por exemplo, todos os seus vizinhos, né, cortaram a grama, é só a sua não está cortando. Você se sente mal, né? Você se sente até julgado por aquilo. Então, eu
fico pensando que no Brasil todo mundo às vezes joga lixo no chão. Então, você jogar mais um, e não, acaba não sendo tão, digamos, visto, né? Aquilo. Então, no fundo, o que eu quero resumir é que, assim, quando o mundo começar a ter mais pessoas focadas no bem, vai ser como se fosse uma onda de progressão, porque vai ter a maioria pensando positivamente, pensando em coisas boas, pensando em fazer coisas certas. E aí vai ser mais fácil, não julgar, mas vai ser mais fácil com que aqueles que estão no meio do caminho ali vão para a luz. Mas eu até acredito muito nisso da seguinte forma, eu acho que, por isso que a evolução tem que ser coletiva. Quando você faz parte de uma sociedade mais educada, nesse caso que você está falando, onde essas coisas erradas não são aceitas, você aprende isso, de certa forma isso passa a fazer parte de você. Tanto que se você se muda para um lugar que é menos educado, você se choca. E você não é assim. É lógico que, dependendo da sua índole, se você ficar mais tempo lá, você pode acabar relaxando e até fazendo as mesmas coisas. Mas, no momento que a gente vai evoluindo em conjunto, uma pessoa vai puxando a outra. E aquilo que era, de certa forma, aceito, como, por exemplo, você pega a época medieval. Na época medieval, as pessoas matavam as pessoas e não era considerado crime, existia motivo. Ah, matou porque roubou, matou porque traiu, porque mentiu. Isso, existia esses sacrifícios, essas condenações em praça pública e tal, todo mundo ia lá e vibrava, fazia festa. Hoje já choca. Hoje, se você vê, por exemplo, tem um país que faz isso, você já acha aquilo um absurdo. Ou quando acontece alguma coisa, algum crime assim, você já se choca. Né? Então, a sociedade evoluiu. E assim também vai ser com tudo, sabe? O ser humano ele vai evoluindo coletivamente e as gerações que vão vindo, elas vão aprendendo de maneira certa. Então, o espírito, ele vem, não é que o espírito que está sendo agora, ele só, de certa forma, ele só faz as coisas certas porque ele nasceu agora. E se ele tivesse nascido na época medieval, ele ia fazer as coisas erradas. O espírito, ele também já passou por aqui. A gente sabe que ele já viveu aquela realidade. Ele já matou, ele já aceitou a morte como você sabe, o assassinato como sendo uma coisa normal. Só que ele veio evoluindo. E a sociedade como um todo agora já não aceita e ele já nasce dentro dessa sociedade. Então, a gente vê muito o espírito ou o ser humano de maneira individual e esquece que nós não somos só individuais, nós somos parte de um coletivo. Então, a moralização ela vai acontecer de maneira coletiva. Senão não acontece. O ser humano ele é relaxado, ele acaba ficando, né? Aquilo que está bom para ele. Se ninguém cobra, se a sociedade não cobra, ele vai deixando acontecer. Tem alguma coisa? Mais alguma coisa? Bom, se não tem mais, então, vamos fazer a oração de fechamento. Alguém quer fazer? Então, vamos agradecer a toda a equipe espiritual que nos auxilia aqui nessa casa. E também fazer, né, um pedido para as pessoas que estão em casa, que se puderem, compareçam aqui na nossa reunião. Nós estamos retomando as nossas atividades e gostaríamos muito de vê-los aqui presente para a gente poder debater, poder conversar, poder vê-los também, né, para matar a saudade de todo mundo. Então, agradecendo a espiritualidade que nos auxilia, por todo esse suporte que nós recebemos, e pedir a mesma espiritualidade que continue nos apoiando, continue nos ajudando no nosso caminhar, nossa jornada evolutiva, nos alertando. Nós sabemos que a decisão final é nossa, como Deus deixou bem claro, nós temos o livre-arbítrio, porém a espiritualidade sempre nos alerta, e esse alerta sempre vem na nossa consciência das coisas que a gente está fazendo, deveríamos fazer diferente, deveríamos
poderíamos fazer melhor, deveríamos nos preocupar mais com os outros, né? E auxiliar os mais necessitados. Então, de certa forma, vamos dar ouvido para essa intuição, porque é a espiritualidade fazendo o trabalho dela. Agradecer ao nosso mestre, agradecer a Deus por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.